um dos jogadores mais injustiçados da história. Talentosíssimo, inteligente, visão tática diferenciada e com o pior apelido da história. Renato Pé Murcho, como é que você deixou o Juninho Fonseca fazer isso com você, Renato? Tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado também, estou contente de participar e bater um papo com você, Cosme, e falar um pouco da minha vida. O Juninho foi muito sacana, para falar a verdade. Mas eu acho que foi num trabalho de finalização, que o Tele exigia muito, né, da parte técnica, né, domínio, passe, chute. E eu acabei errando o chute no momento em que o Juninho pegou no meu pé, né? E depois ele conversou com o Serginho e falou se poderia passar por repórter, né? O jornalista da revista Pra Cá, esse apelido. Falei, a hora que vocês vão fazer comigo, vocês estão fazendo uma reportagem, né? Fazendo um apelido referente ao meu trabalho. Aí o Serginho, né? Sabe como que é o Serginho? Falou, não, manda, coloca, né? E acabou pegando, né, Cosme? Mas eu procurei na minha vida profissional fazer com que isso virasse só uma brincadeira, né? Então eu treinava muito mais a parte técnica. Então, porque virou uma coisa comum, né? Parecia seu sobrenome e todo mundo tratando com respeito, porque o seu talento era indiscutível. Sim, Inclusive, olha só, eu até falei por coincidência, tinha falado com um avaliador de desempenho do Corinthians, isso faz uns 10, 15 anos, ele usou você como exemplo. Falou, olha o drible, olha a arrancada e olha os chutes até de fora da área, uma das grandes injustiças que fizeram com ele. Renato, esse seu potencial, quem que desenvolveu? Porque, afinal de contas, você começou, teoricamente, tarde, né? Você não passou pela base, né? Diz, por favor, como é que você desenvolveu esse teu talento? Eu acho que eu jogava, nos finais de semana, um amador, né? Eu acho que com 15 para 16 anos, eu jogava... Naquela época, existia um segundo quadro, né? Tinha o primeiro, né? O time mais forte, e normalmente o time mais jovem é o segundo quadro. Então, eu acho que eu adquiri muita experiência hoje, que seria uma várzea, né? Que hoje sumiu, né? Acho que todas as cidades não existem quase mais, né? Porque eu fui para o Guarani, tinha 17 anos, final de outubro, né? E já em setembro do outro ano eu tive oportunidade profissional. Graças a Deus, né? As coisas deram certo na estreia, quando começou a Campo Grande. Tive a oportunidade de fazer um gol, ia fazer o segundo, foi derrubado na entrada da área. Aí o Bezerra fez 2-0, foi um grande resultado que o Guarani precisava naquele momento do Campeonato Brasileiro. E daí, graças a Deus, fui embora, né? Então, realizar meu sonho de jogador profissional, né, Cosme? Então, mas Renato, calma que eu não estudei você 3 dias à toa, não. Como é que você, como era menino, você jogava bola dentro da padaria do seu pai? Que loucura é essa? Como é que era isso, Renato? Jogava a hora que não estava fazendo pão, estava sossegado. Isso em Morungaba? Antigamente, tinha aqueles cavaletes que você colocava, né, uma parte de uma caixa, né, uma caixa grande, não é caixa, de madeira, sabe? Onde você colocava os pãozinhos para crescer, né? E aí meu irmão José Luiz, que era mais velho, 3 anos mais velho que eu, nós pegávamos 2 cavaletes no espaço curto lá dentro da padaria lá, e a gente jogava um contra o outro. Então, E era a maioria das vezes, né, quando eu perdia para ele, além dele jogar muito bem, ele é canhoto, mas quando eu conseguia passar na frente, eu caía fora. Já ganhei. Então foi daí. É uma motivação muito grande, né? Não. Você ganhar meu irmão jogava muito bem, um amador, né? Antes de eu começar a jogar, eu ia assistir, ia ele jogar, né? Foi 3 anos, 3 anos acabam fazendo... jogar igual a ele ou melhor, né? Então, Só que ele é canhoto, era um famoso meia esquerda, número 10 atrás. Eu já jogava mais na frente, né? Então, Renato, vamos já deixar um parceiro de trabalho aqui chamado Roger muito triste. Como é que você ficou fazendo teste no Palmeiras e não ficou? Já que você era tão palmeirense, você tinha o Leivinha como ídolo, como é que você não ficou no Palmeiras? Palmeiras, eu fui, acho que começo de 74, né? Que eu fui em outubro para o Guarani. Foi do segundo semestre de antes, acho que eu fiquei uns 2 meses no Palmeiras. Mas o meu pai fazia um sacrifício enorme de me pegar e levar até São Paulo. A gente treinava
eu não lembro, era no campo de terra, né? Inclusive, no primeiro dia que eu fui, meu pai deu de presente uma chuteira de trava. E quando eu cheguei para treinar, o roupeiro falou, mas você não vai conseguir treinar com essa chuteira aqui, que aqui é campo de terra. Falei, meu Deus, aí tiveram que emprestar uma chuteira para me treinar. E meu pai me levava nas terça-feiras à tarde, terça e quinta-feira, né? Inclusive, por ele trabalhar de madrugada, entregar pão, ele tinha que ir conversando com ele na estrada para São Paulo, porque não tinha esse movimento de hoje. E ele, senão, ele chegava, o carro começava a sair na estrada. Então, eu tinha que conversar. Para deixar ele acordado. Que loucura. Inclusive, Cosme, ele não assistia o treino, ele dormia, ele aproveitava para dormir enquanto eu ficava treinando. Só que o Palmeiras estava disputando, não me lembro se era um campeonato, se era um torneio, e não podia me inscrever. Então, eu só ia treinando e treinava de terça e quinta. E nas finais de semana, eu jogava no amador do Goianópolis, lá em Morungaba. E um dia nós fomos jogar em Valinhas contra o Rigesa, que é um time que tinha ex-jogadores, né? E eu fui muito bem nesse jogo, acabei empatando o jogo, fiz um belo gol. Aí um conselheiro que estava assistindo passou, foi para o Guarani e passou por Ladeira. E aí o filho desse conselheiro trabalhava no antigo... ia uma vez por semana, nas quarta-feiras, em Morungaba, no antigo Banco Nacional. Ele foi na padaria, conversou com meu pai me chamou, perguntou. Aí eu falei, pai, acho que é até melhor, né, você toda terça e quinta levar para São Paulo, não está sendo fácil, né? Falei, e para Campinas, tinha ônibus de Morungaba na parte da manhã. Então, isso aí acabou facilitando, a Ladeira já acabou vendo no primeiro treino, já me segurou, conversou com meu pai, fez eu voltar numa sexta-feira à tardezinha para dormir na concentração para ir fazer um amistoso em Bragança. E aí começou a minha vida no Guarani Futebol Clube. E Renato, como é que foi esse casamento? Que time espetacular que o Guarani formou, que meio de campo você, Zenon, Zé Carlos, Carlos Alberto Silva. Explica a fórmula que fez com que esse Guarani fosse o único time do interior paulista a ser campeão do Brasil. Isso já foram 2 anos, quase 3 anos depois, né? Sim. A gente teve altos e baixos na carreira, às vezes você jogava, às vezes o treinador tirava. Aí, isso em 75, depois em 76 chegou o Zenon. Eu acho que começou, principalmente para... Eu acho que tanto eu como o Zenon, nós comentávamos muito sobre isso, foi a chegada do Zé Carlos, em finalzinho de 77. E até, inclusive, a estreia dele no final de 77 contra o Americano em Campinas, nós ganhamos 6-0, fiz 4 gols. Falei, pô, esse cara deu sorte para mim, viu? Mas aí eu acho que Carlos Alberto Silva, o Hélio Mafia, né, aquela experiência toda, eu acho que foram por etapas, né, em 78, porque o campeonato era longo, né, teve primeira, segunda, terceira fase, depois veio o mata-mata, se não me engano, mais ou menos isso. Sim. E ele foi acertando a equipe, jogava até o Adriano se machucou no derby, o Careca teve, né, a oportunidade de jogar, acabou fazendo os 2 gols do derby, daí em diante o Careca que todos nós conhecemos até hoje, né? E essa vitória já começamos a melhorar no campeonato, né? A gente estava lá no meio, sempre no meio, já ficamos um pouquinho mais à frente. A hora que começou aquela fase do primeiro jogo que nós fizemos contra o Internacional no Sul, até se você entrevistar a Maria, talvez você perguntasse se já não deve ter comentado também, porque nós ficamos sabendo, né? E um jornalista, um vereador, não sei, comentou para a torcida colorada em peso o Beira-Rio, que com um ataque de riso, né? Capitão Careca Bozó. Ataque de circo também, né? Ia golear a gente, quer dizer, aí o Carlos Alberto, era uma filha, soube usar muito bem isso aí na pré-eleição com a gente. Então, aquilo mexeu bastante com o nosso grupo e foi uma das melhores partidas né, do Campeonato Brasileiro daquele ano. 3-0. 3-0, mas poderia ser o dobro, né? Tanta chance que nós criamos, né? E você fez o primeiro. Mas, Renato, aproveita a tua visão tática que você tem, que é diferenciada. Explica aquele time, porque já tinha variações que só depois de 20 anos os times começaram a usar. Que Guarani era aquele, taticamente?
A felicidade, primeira coisa, os dois laterais, né? Por exemplo, o Miranda jogava no Júnior junto com que eu joguei junto com ele jogava lateral direito. Foi a adaptação pelo lado esquerdo. Ele já tinha, porque o Carlos Alberto Silva fez isso, tinha o Mauro lá, né, do lado direito. E os dois tinham uma facilidade de fazer o que, né, hoje é o ala, né, que passa, né, com facilidade de chegada na linha de fundo. Inclusive o Mauro fez gols, e o Miranda também já chegou a fazer gols. Então, essa facilidade. Com eu e o Zé Nós jogando com o Zé Carlos, vários jogos, né, o Carlos Alberto Silva falava o esquema, da maneira que ia jogar lá direito, o Zé não lá esquerdo, mas na situação do jogo, o Zé Carlos chamava durante o jogo e mudava isso aí, sabe? Sério? Sério. Mas nós ganhávamos os jogos, né? Então o Carlos Alberto ficava, aguentava, se a gente perdesse, a gente ia tomar dura dele, né? Então, o Zé Carlos, do estilo meu jogo, estilo do jogo do Zé Não, ele foi importantíssimo para nós, a experiência que ele tinha, né? Ele tinha sido vice-campeão mundial, depois veio, me parece, comentário que o pessoal fala, veio para o Guarani, e ele veio de graça praticamente para o Guarani, né? E jogar o que ele jogou, né? Foi uma coisa que tenho certeza que ajudou tanto o Zé Não como eu. Aí você vê o capitão, o jogador experiente, e o Bozó também. O Bozó um pouquinho que fechava mais por meio de marcação, que dava essa liberdade para mim cair tanto do lado direito e do lado esquerdo. E quando você se entrosa com o Zé Não, a facilidade incrível, né? A inteligência que ele tem, da onde ele vai colocar a bola, isso ajudou muito, né, Cosme? Pelo amor de Deus. Ele já sabia que ia receber nas costas do zagueiro, nas costas do lateral, entendeu? E eu tomei muita dura do Zé Carlos, dele. Qualquer jogador do Guarani está ganhando 2-3-0, eu recebia a bola e ia para cima, né? Dificilmente eu voltava uma bola para trás, como você vê hoje no futebol, né? Verdade. Os esquemas mudaram muito também, né, Cosme? Então, hoje todo mundo se fecha, né? Eu nem sei, Cosme, eu falo às vezes na minha entrevista, que hoje os clubes fazem essa marcação. Você lembra do aquele que treinou, agora fugiu aqui, treinou o Juventus? Milton Buzeto. Milton Buzeto. Como é que era chamado o Milton Buzeto naquela Retranqueiro. Época? Era feio. Era feio fazer. O que ele fazia com o Juventus quando jogava com os grandes? Recomposição. Sério, você chegou a ver o jogo do Juventus, não chegou? Sim, cheguei no estádio. Não é a mesma coisa que até o time, qualquer time hoje aí, todo mundo, a hora que tem que se fechar, vem todos para defender. Isso, exatamente, sem a bola. E na época xingavam, reclamavam muito. Não, era feio, você vinha jogar, tanto que o Carlos Alberto Silva, poucas vezes, ele me fez eu voltar do meio campo marcar, entendeu? Ele queria que eu partisse do meio para frente, para mim ter força a chegar no gol, né? Então, e Renato, agora só dando um salto assim, tem um jogador que foi muito ruim, que não tinha menor talento, que ele disse que se inspirou em você, a gente eu dei uma cobrada nele, falei, mas como é que você pode fazer isso? Não, para mim era igual o Renato, um tal de Kaká. Ele me falou que já tinha, ele observou lances seus e tal. Era um estilo bem parecido, você não acha, não? Você mesmo? Sim. Inclusive, né, Cosme, eu fiquei feliz demais quando ele foi considerado o melhor do mundo, né? Sim. É do estilo que eu jogava. Exatamente. Na época que eu jogava isso aí, dificilmente ia ganhar. Quem ia ganhar é o número 10, né? O artilheiro ou o número 10, né? E eu fiquei feliz, porque o Kaká, comecei a ver jogar no São Paulo, um jogador que também tinha um arranque, uma inteligência, uma habilidade com a bola no pé. Como o Juninho, né? Além do Juninho fazer aquele apelido, mas ele falava, Renato, você era o jogador mais difícil de a gente marcar, parece que a bola colava no teu pé quando você conduzia, né? Então, se você parar nos gols de velocidade, a bola sempre está mais próxima à minha, né? Então, e Renato... É legal, né? Ter um jogador no nível que for Kaká e ouvir o que você estava falando. Sim. Inclusive, outro dia também o Silas falou muito sobre isso, né? Exatamente, ele sim. Também, né? Gostava da maneira que eu jogou e ele acabou fazendo... Foi longe também, né? Outro que foi longe, isso é muito bom, né? Então, mas, Renato, tem uma queixa que eu já ouvi de você, falando sério, que você não falava muito, era um pouco parecido com o Ademir da Guia, que não se impunha, por isso você podia ter voado muito mais.
Quer dizer, que também é o seu gênero, ser mais retraído. Hoje você não, hoje você está mais falante e tal, mas na época, isso você acha, analisando, prejudicou um pouco? Porque você tem muito Eu, talento. então, eu era sempre uma pessoa, assim, em relacionamento, mesmo na escola, ginásio, eu era de conversar pouco. Tenho uma... Até hoje, viu, Cláudio? Você fala que estou falando muito, mas eu tenho uma timidez que me pega às vezes na entrevista, às vezes não sai nada, entendeu? Então, hoje, na minha época, um cara, né, um agente, um empresário né, que tivesse experiência, que fizesse com que eu trabalhasse isso aí, realmente, em alguns momentos, mesmo jogando, depois que eu parei, como tentei ser treinador, que foi muito mais da base, né? E em alguns momentos, realmente, essa timidez, quando bate, normalmente eu estou com um grupo, eu fico só ouvindo, eu não falo nada, entendeu? E, Renato, fala um momento que essa timidez te atrapalhou. Um momento, por exemplo, ou de seleção, ou num clube. Não é que atrapalhou. Eu fui numa seleção, né? Comecei a primeira vez que eu fui à seleção, foi em 79. Sim. Eu jogava pelo Guarani, né? Eu fui um amistoso contra o Ajax, que acabou ajudando. Fiz uma jogada, o Zico fazer o gol, isso aí já, né? O pessoal já começa, a imprensa começa a dar moral, né? E participei de 2 jogos da Copa América. Depois, aí a minha transferência, né? Minha vinda para o São Paulo, onde eu fiquei na seleção, né, no começo de 80 até a final da Copa do Mundo. Talvez, na época da Copa do Mundo, se eu fosse não fosse tão nessa, às vezes bate essa timidez, né? Eu teria que ter chegado no tele e falar para mim, já que está por exemplo, fiquei 4 jogos no banco. Sim. E eu era o jogador que jogava mais à frente, né? De ataque era eu e o Paulo Isidoro que ficava no banco. Só não fiquei contra a Argentina. Então, poderia ter conversado com ele, né? Se a gente... Então, Renato, mas também pesou na sua cabeça, eu vi você falando numa entrevista isso, que as confusões que o Jorge Mendonça e o Tita tiveram com o Tele, porque o Tele era muito rígido. Quem o questionasse também acabava mal com ele. O Cosme, quando o Careca se machucou, foi na semana da estreia, que eu acho que quem ia jogar era o Careca, de atacante até. Sem dúvida. 82. Aí, num treinamento, ele me chamou e conversou comigo. Estou pensando bem, tentar fazer um treino com você mais à frente. Sério, mas ninguém ficou sabendo disso. Entendeu? Eu falei, bom, tudo bem, a gente está aqui para isso, né? Se dá uma oportunidade, tem que saber aproveitar. Aí ele mudou de ideia, depois ele não tocou nesse assunto mais não, viu, Cosme? Aí ele achou melhor colocar o Serginho, porque tinha o Serginho Chulapa, né? Sim, imagina, ele vai pôr eu, que era um meia de atacante, e deixar o Serginho no banco. Não, mas no Atlético Mineiro ele chegou e te colocou no ataque. É isso que eu falava. Então. 5 anos depois ele fez a mesma coisa. Só que aí ele falou que ele ia treinar taticamente para que eu jogasse de centroavante. E foi o ano que eu ganhei a minha bola de prata. Sim, jogou bem para artilheiro. Né, então, por isso que aí talvez a timidez, eu não, né? Os outros ficavam tentando cutucar, né? Para ver se entrava. Eu ficava na minha, torcendo para os companheiros que fosse tudo bem, e esperando a oportunidade dele chamar, só que infelizmente ele não chamou. Pois não, aí você vai pedir justo para o Zico, para você entrar um pouquinho. E qual que foi a resposta? Conta como é que foi mesmo essa conversa de verdade. Eu esperei o primeiro jogo, o segundo ganhou de virada da Rússia, o primeiro jogo, ganhou 2-1, da Escócia de 4. Aí eu criei uma coragem de falar, conversava algumas coisas com o Zico, mas isso aí. Vocês estavam no mesmo quarto, né? Mesmo quarto, que era a primeira fase em Sevilha. Não, foi aonde? Sevilha, né? Primeira parte, Sevilha. Aí perguntou, mas Zico, se tiver mais 3-4-0 Nova Zelândia, que é o mais fácil do grupo, você não pode deixar entrar 5, 10 minutos para sentir o gosto, né? Como é que é? Sim, entrar à vontade. Aí ele já cortou logo, né? Não, Renato, ó. Primeira coisa é a gente quer chegar campeão mundial. A segunda, se eu der para você 5, 10 minutos, eu posso fazer 2, 3 gols. Aí qual é o objetivo dele, né? Era ser artilheiro da Copa do Mundo. Aí eu falei, bom, então no lugar do Zico eu não
Não vou entrar. Falei, nem fui falar com o Sócrates, que o Falcão pediu, porque acho que eles estão falando a mesma coisa. Né? Renato, então vou pedir um favor para você. Leva a gente para Sarriá, explica como é que foi aquela derrota terrível para a Itália. E eu vi uma análise sua que eu concordo plenamente, falando das falhas do Brasil. E como é que, no intervalo, Toninho Cerezo chorando por um erro, enfim, como é que o Tele não reagiu? A crítica que muita gente faz, assim, o Tele, excelente técnico, mas naquela partida que ele tinha o empate, ele não levou isso em consideração. Bom, primeiramente, né, eu sempre falo, a gente teve aquela fatalidade, né, essa derrota do Brasil, né, contra a Itália. Mas depois, com o tempo, eu já estava, para falar a verdade, estava jogando lá no Japão, Cosme, Sim. e o pessoal, na concentração, colocou Brasil e Itália. E foi um jogo bonito, um jogo... Como a Itália ganhou, acabou ganhando o jogo, o Brasil merecia ganhar também. Só que você, com calma, olhando de novo, aí você observa, exemplo, o segundo gol foi uma falha nossa, né? O Cerezo quis fazer, não foi? Atravessar a bola, o Cerezo. Atravessar a bola, que ficou artilheiro do campeonato lá depois desse jogo aí, né? Sim. Nem lembro mais o nome dele lá. Oh. Como é que era o nome dele, Cosme? O Rossi, Paulo Rossi. Paulo Rossi, né? Se adiantou, antecipou e acertou na gaveta. É duro. Aí o Brasil, só que aí tudo bem, mas o Brasil foi lá, empatou o jogo, né? Aí estava com a classificação garantida. Aí teve um escanteio, em que se você olhar com calma, quem puder assistir de novo, o Júnior ficou no primeiro pau, que é normal, um lateral, né? Então, foi do lado esquerdo, né? Que é normal. E não alçar a bola na área, só que o Oscar foi num jogador. Os dois mesmos foram no jogador da Itália. Houve o desvio, quem estava ali, o Paulo Rossi. Só que aí o Júnior não saiu. Então, não saiu. Então, ele que deu condição. Entendeu? Pois é. Então, mas E outra, antes do escanteio, ninguém também falou com o Cerezo, ele dominou a bola, ele poderia chutar lá para frente, né? Verdade. Mas ele não viu ninguém, ele dominou para fora. Fez errado também, certo? E Renato, uma outra coisa também, um detalhe mais desse jogo também. O Gentili matou o Zico, pegou, grudou nele. Deveria, assim, agora é fácil falar, mas deveria ter acontecido uma troca, entende? Tipo, talvez Sim. deveria... Tinha um tal de Renato lá que poderia mudar o jogo. Você pega, você viu, os dois gols que o Brasil fez, foi coisa, não foi falha da Itália. Esse que é a diferença, foi. Sim, né? foram jogadas. O primeiro gol foi uma entrada, passe do Zico para o Sócrates, foi uma coisa de cinema. E no segundo, nem se fala a movimentação. Nesse aí o Cerezo chamou a atenção pelo lado direito, né? Aí o Falcão cortou para o meio e acertou também, quase na gaveta. Quer dizer, foram dois gols de categoria, né? De trabalho, né? Da equipe, né? Não como aconteceu o segundo e o terceiro gol da Itália. Sim. Só que quando tomou o terceiro gol, realmente a Itália se fechou de tal forma que o Brasil só teve, se me falha a memória, aquela cabeçada do Oscar, né? Sim. Pelo amor de Deus, a bola é para ter entrado aquela bola. É que não era a vez da seleção, aliás, né? Então, mas Entendeu? Agora, leva a gente para os bastidores, vai. No intervalo, diz que o Cerezo chorou pra caramba. Hoje, um jogador ia ser analisado pelo técnico se ele tinha condição emocional para continuar ou não. Como é que foi isso? Hoje seria melhor, porque hoje todo mundo desce para o vestiário. Então. Quando nós jogávamos, de banco ficava lá no campo, lá, com a bola, sabe? Então, eu não fui chamado para tentar entrar no lugar do Cerezo ou de alguém, entendeu? Alguém da empresa quis usar isso aí, falando que eu falei que eu não entrei no jogo, não vou entrar nesse aqui também. Imagina, eu ia falar uma coisa dessa. Não, eu ia querer jogar. Né? Só para destacar isso, Renato, a primeira fake news da história, né? Disse que foi atrás de você, você quer entrar e você falou, não quero entrar nesse jogo. Eu acho que foi o jornalista que escreve para o jornal, que veio falar para ele, por que você não quis entrar? O Tele disse que chamou você falou que não ia jogar. Não, o Tele nunca falou isso. Eu estou aqui no campo, ninguém me chamou, estamos aqui, o pessoal do banco aqui, que não tem o costume de descer junto. Né? Hoje todo mundo desce para o vestiário. Quer dizer, aí poderia conversar alguma coisa, você teria até uma oportunidade de voltar a jogar no segundo turno, no segundo tempo, né? Mas ele me chamou.
E também acho que ele mudou, e depois do Paulo Isidoro, Foi, faz do lado. foi no lugar de Serginho, não foi? Foi. Serginho, então. Aí o Sócrates jogou mais na frente, então ele poderia ter me colocado, né, para ir na área lá tentar fazer o gol de empate, né? Muita mais lógica. Mas agora depois, todo mundo sabe que aí o time todo chorou. Mas eu queria saber de você, como é que você viu esse assim, do lado de dentro, o Brasil perdendo essa Copa, que era super favorito, todo mundo estava dizendo que o Brasil ia ser campeão. Como é que foi para você? Foi um choque? Como é que você analisa, Renato? Não, inclusive depois que nós descemos o vestiário todos, né, nós conversamos entre nós lá. O que vocês falaram, Renato, por favor? Quem mais falou foi Falcão, Sócrates, Mas o que né? falaram? O que vocês falaram? O que eles falaram? Lamentamos, porque nós tínhamos tudo para ser, né, chegar à final e ser campeão, né? Infelizmente, é isso aí que eu estou te falando, né? Acabamos falhando mais que a Itália, e aí os caras aproveitaram, que a Itália fez uma partida belíssima também, né? Eu acho que o jogo era para terminar empatado, pelo que o Brasil e a Itália fez. O que definiu mesmo foi essas falhas do lado do Guarani e não da Itália, entendeu? Então, mas não teve ninguém que falou uma frase marcante, Renato, que você lembre, até hoje, só dos bastidores? Não, Nenhuma. não. A postura do Tele qual foi? Todo mundo acabou ficando chorando, por que me pareça, mas todo mundo chorou muito, viu? Porque estava um crescente, né, dos jogos, né? Depois da vitória da Argentina, tudo. Não, né? Depois saiu comentário que já achou que estava ganho da Itália, porque a Itália veio mal, realmente ela veio mal, né? E tanto a Itália como a Argentina caiu no grupo do Brasil, né? Que normalmente você ia pegar a Argentina ou a Itália mais para frente, né? Então, mas o Tele no vestiário como foi, Renato? O que ele falou? Você sabe que eu acho que quem falou foram os jogadores, viu? Agora você me pegou, viu, Cosme? A sua reação, como é que foi a reação sua e com a sua família? Você ligou para sua mulher? Como é que foi? Você ficou também deprimido como todo mundo? Não, foi a minha falar na época com a minha esposa, né? Sim. Inclusive ela até faleceu, né? Eu sei, infelizmente sim. Faz 10 anos, hoje eu vivo, né? Casei com a Jane, né? Sim. Estamos aí junto, né? Eu acho que o que ajudou muito aquele grupo foi a nossa saída lá de Barcelona, e a gente saiu de ônibus para ir para o aeroporto e na calçada, porque era retirado do centro lá onde nós ficamos, né? E todo mundo batendo palma, sabe? Ah, maravilhoso. E a nossa chegada também no Rio, né? E é claro que tem uns cariocas que xingaram o Valdir, xingaram o Serginho, né? que jogaram, né? Mas também estava cheio né? Batendo palma. Depois nós chegamos em São Paulo, então tá uma loucura, tava. Parecia que a gente tinha ganho, né? A Copa do Mundo, né? Então fomos muito bem recebidos. Então isso aí assim, da maneira que nós perdemos, nós poderíamos, né, chegar no Brasil ser vaiado, né? O pessoal não, foi tudo ao contrário, né? Então isso aí reconhecimento, né? Não deu muita moral para nós, né? Mas pelo menos o trabalho foi bem feito. Pena que nós não chegamos onde nós queríamos, né? Renato, não sei se é um pouco de mágoa do Serginho ou não. O Serginho falou que a única coisa que tinha de errado no grupo é que o Tele Santana pedia que o time fosse disciplinado demais, não apelasse. Por exemplo, o Serginho, ele sentiu que ele não foi ele, o Tele não deixou ele ser ele mesmo. Tinha isso? Sim. Não tinha? Como que era? O que o Tele pedia para vocês? Ele sempre deu essas declarações, né? Ele queria que jogasse o futebol. Esse negócio de cera, de começar a chegar, né? Chegar junto. Fazer falta, né? Essas faltas violentas. Ele falou que ele preferia perder o jogo aí. Sério? Do que fazer isso aí. Ele sempre comentou isso aí. Você pode ver nas entrevistas dele. Ele queria o time na perfeição, né? O futebol não é sempre a perfeição que vai ganhar, o melhor time que vai ganhar, né? Tem dia que eu acho que é o único esporte que o mais fraco consegue ganhar do mais forte. Isso foi provado em muitos campeonatos aí no futebol, né? Tanto aqui no Brasil como fora, né? Então, essa postura... Tem momentos que você tem que, claro, ele tinha que ter preparado a equipe para se defender, mas ele sempre quis jogar para frente e foi assim direta. Porque ele desprezou uma grande vantagem que era o empate, né?
Poderia ter Sim, levado o então. Brasil adiante. Mas ele até talvez ele tenha tudo para ter conseguido se não tivesse essas falhas que nós tivemos, né? Não é? Então, os jogadores talentosíssimos, Júnior e inteligentes Não, como o era um time, Cerezo. era um grupo, né, nesse ritmo, né? Mesmo a gente que não chegou a jogar, também eu ia jogar para frente também, né? Não tem como, né? Então, Renato, muitos críticos dizem que o Brasil ter perdido aquela Copa mudou até a filosofia do futebol mundial por um tempo, com a Itália jogando feio, jogando mais futebol, não força, mas de muita marcação, isso influenciou muito. Você também acha que se o Brasil tivesse ganho, talvez o futebol fosse mais bonito do que é hoje? Eu acho que foi a próxima Copa depois das nossas foi jogada na Alemanha, né? 70, não, 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 foi no México, né? foi no México, 86. Então, mas aí o Brasil também não ganhou. O Brasil foi ganhar Não. em 90 jogando futebol totalmente diferente. 94, Dessa maneira, 94, né? E, eu acho que se nós tivéssemos ganho a Copa do Mundo, eu acho que a maioria dos clubes iam jogar dessa maneira, né? Sim. Mas aí, como perdeu, e a Itália veio mal, começou mal demais. Aí é um time que se marcava muito bem, né? A Itália era uma equipe que fazia muito bem isso aí, né? Sempre fez todas as Copas, né? Sim. Então aí o pessoal, aí os estudiosos, né, do futebol começou a ver que era mais importante você ganhar jogando feio do que você, né? Então, Perder, né? Renato, não sei se você tem lembrança, mas era uma época também que os jogadores da seleção não ganhavam muito, mesmo numa Copa do Mundo. Você lembra a premiação, mais ou menos, comparando com o que seria hoje se o Brasil fosse campeão? Foi, né, que nós ganhamos, uma Em campeã. 82. Não, se você, Veja bem, o que eu me lembro, assim, até o jogo da Itália, nós não tínhamos ganhado, nós só tínhamos ganhamos uma diária? da Sharp, era uma televisão. Só tinha ganho uma televisão? Não, era uma televisão videocassete. Estava garantido. Se nós tivéssemos passado a Itália, o comentário que a gente ia ganhar, cada um ia ganhar um Fusquinha. Entendeu? Olha que loucura. Que diferença da premiação. Aí depois que acabou, assim, aí eu falei, pô, será que nós não vamos ganhar nada? Aí nós ganhamos, cada jogador, $20 mil, descontou 10%. Acho que na época era 10%, Sim. Acho que nós recebemos $18 mil cada jogador para participar da Copa do Mundo. Nossa Senhora, que diferença. A premiação hoje... Entendeu? Então, infelizmente, naquela época o dinheiro era pouco, né? Era pouco. E o que ajudava um pouquinho mais a nós é contrato com chuteira, né? Marca de chuteira. Quando começou. Mas não é o que é hoje, né? Nem dá para comentar isso aí, né? Hoje é totalmente... O investimento no futebol é muito alto hoje. Então, jogador que tem qualidade e vai ganhar muito dinheiro mesmo. Não tem como, né? Mas, Renato... Aliás, você comentou antes aí do negócio do Kaká, eu falei, a única diferença aí o Kaká é o bolso, viu? É verdade. E agora, até o cabelo era parecido. E Renato... Tudo era parecido, aí só o bolso que era totalmente diferente, né? E, Renato, muito se diz também que muitos jogadores tinham patrocínios especiais que a maioria dos outros jogadores acabou não sabendo. Tipo o Éder fazer gol, correr em direção a uma placa, o Serginho correr em direção a outra. Como é que vocês, souberam disso depois? Não, bom, aí que vai entrar, nós vamos voltar quando você perguntou, a timidez, né? Eu não me envolvia nada, não sabia disso aí, não. Sinceramente, eu fiquei sabendo depois também. Então, como você está dizendo, se aconteceu isso, não é legal isso aí, entendeu? Sim. Isso aí já pode até mexer com o grupo, né? Mas eu não sabia disso aí, não. Um comentário depois só que eu fiquei sabendo, viu? Durante lá a preparação, até a gente ser eliminado, eu não sabia dessas coisas, não. Bom, legal. Então, como a gente não era titular, eram jogadores titulares, né? O pessoal procurava, pode ser, né? Sim, particular. Se não era titular, sabe como é que é, né? E, Renato, vamos voltar só à época também agora do Guarani.
Você explodiu, o Careca explodiu. Eu queria só focar, até em homenagem também de novo ao Roger, como é que foi aquela final maravilhosa contra o Palmeiras, quando vocês conseguiram desestabilizar o Leão, o Leão resolve dar uma cotovelada no Careca. Vocês sabiam disso? Como é que era? Como é que foi a preparação para ganhar do Palmeiras, afinal? Então, mas é que a gente veio naquela... Voltando um pouquinho rápido para o Internacional, a gente só ganhamos, empatamos com o Goiás lá, gol do Careca até, Verdade. e depois nós fomos ganhando todas. Só que foi feito um trabalho muito bem da comissão técnica, porque nós íamos jogo a jogo, a gente não se empolgava com as vitórias, né? Achando que no próximo a gente ia ganhar fácil, nada disso, a gente foi jogo a jogo. Foi isso aí que foi muito importante para o grupo, porque também era um grupo que tinha jogador experiente, e acho que era mais jovem do que experiente o time, né? Agora, nós conseguimos grandes resultados no mata-mata contra o Sport, fomos crescendo, né? Depois veio o Vasco, né? Sim, Na incrível. semifinal, ganhamos de 2-0. Você fez gol. Isso, fiz contra o Sport e contra o Vasco. E quando nós chegamos no Maracanã, comentário, né, que a gente ficou sabendo que nós íamos tremer, que vai estar o Maracanã lotado de vascaíno, nosso time não vai aguentar. Inclusive, só você vai lembrar que eu vou falar. Quando nós saímos do vestiário, chegamos no campo, você lembra? Como é que o Guarani entrou no campo? Você lembra ou não? Vocês entraram de mão dadas, não foi? Ou como foi? Não, a gente mão dada e entramos para a esquerda, demos uma volta por trás do escanteio, do gol, e aí entramos no campo. Verdade. E todo mundo ficou imaginando, o que eles estão pensando? Fizeram alguma coisa para... Porque tinha o massagista do Vasco, né? Que era... Sim, Santana, não era? Santana, gente boa, nossa, não sei qual era, o pessoal falava, então. Aí aquilo... Ele fazia as mandingas deles, né? Não, mas aí nós estávamos soltos, né? A gente, eu era novo, o Careca era novo, né? Miranda, novo. Você vê no jogo final, mais para frente do Palmeiras, no Brinco de Ouro, tinham 5 jogadores na base, né? Hoje do Guarani não existe mais isso, né? E Renato, é que você também é muito ético. A arbitragem contra o Vasco fez tudo para ajudar o Vasco e o Guarani ganhou aquele jogo. Aquele dia era o dia especial do Zenon, né? Sim. Às vezes iniciamos a jogada, eu o Careca, você vê a jogada, o Careca tocar para o Zenon, o Orlando veio, teve que pular, se ele não pula, ia levar uma pancada feia, né? Era muita habilidade, né? Rapidez nós tínhamos, né? E o Zenon, os 2 gols que ele fez aí foi maravilhoso, né? Nessa hora, o Zenon foi muito importante para nós, né? Foi incrível. Primeiro gol, aquele chute, segundo de falta. Aí também eu fiz a jogada, o Careca virou a jogada, eu dominei. Não, o Careca viraram o jogo para mim, eu enfiei o Careca sofreu a falta. O Zenon foi e fez o 2-0. Então, mas nós jogamos com muita personalidade esses jogos, né? Sim. Então, a gente não se abalava com 100 mil pessoas, não, porque no Maracanã tinha 100 mil pessoas. Aí vai com o Palmeiras. É um jogo que o Palmeiras tentou dar um sufoco enorme na gente. A gente conseguiu se segurar, né? Então, vocês sabiam também... Aquele lance, graças a Deus, que o Careca, né? Não sei o que deu no Careca e lá cutucar o Leão, né? A bola já estava na mão do Leão, né? Sim. Então, o Leão foi muito juvenil. Foi muito juvenil. Do Careca mesmo. Imagina, tinha 17 anos, pô. Aí o Leão bem empurrou, deu um soquinho nele, tudo. Então, aí... E ao lado do Arnaldo César Coelho, pênalti absurdo, e aí vocês foram para Campinas já também, já com uma vantagem super importante. Isso, mas sempre com os pezinhos no chão, viu? Sim. Ninguém deixava ninguém ficar empolgado, não. Porque sei que nós poderíamos até perder de 1-0, mas a gente entrou para ganhar do Palmeiras, se podia fazer mais gol, nós íamos fazer aquilo. O Palmeiras também fez uma boa partida, lá teve chance para fazer gol também, então... Nós sabíamos disso porque não, né? O Palmeiras já tinha sido campeão brasileiro, tudo, time considerado grande, né? Sim, mas eu acho que da maneira que estava, né, focado o nosso time, fechado, né? Não deixava, né? O Zé Carlos não deixava acontecer algum probleminha. Na segunda-feira tinha que estar todo mundo na casa dele, lá do lado do estádio, fazendo churrasco para ver algum problema que teve num jogo, no outro, e acertava tudo lá, entendeu?
Pô. Então, é por isso que eu falo, o Zé Carlos foi muito importante naquele grupo, não tem dúvida Então, nenhuma. o Carlos Alberto Silva, que Deus o tenha, deve. Então tinha 2 técnicos do Guarani, então tá explicado. Agora, Não, Renato, ele era, você fala de timidez, mas ele também não falava muito, Zé Carlos, né? é Mas verdade. quando ele percebia, ele chamava devagarzinho, quase ninguém percebia no campo isso aí. Aí Verdade. a gente é contra o Zé Carlos, não, é isso. Ele tá, o cara tem experiência, tudo. E pior que todas as vezes que ele mudou, as coisas davam certo. Então, aí só o caso da Bertrand, eles mudaram de novo, né? Não, mas tá bom, ganhar o jogo, ele vai ser contra. Porque Não, também o Carlos Alberto Silva era como a gente que estava da base, né? O Carlos Alberto Silva não era um treinador conhecido, né? verdade. Quanto mais vitória ele teve, foi campeão, ele fez aquela carreira maravilhosa como treinador, né? E o que eu também ia dizer é. O Zenon veio aqui, né? E ele falou super bem de você, lógico, vocês são irmãos e também tiveram um talento absurdo. Ele disse que esse time do Guarani, que foi campeão brasileiro, tinha tudo para ganhar a Libertadores se vocês não pegassem um time, como a Libertadores era disputada na época, até jogadores, ele falou, ele sentia, sabia que jogadores estavam dopados, marcando vocês, Sim. era uma loucura a Libertadores, a Nossa, arbitragem. Que lembrança pior você tem dessa Libertadores, que vocês tinham time para ganhar e não deixaram ganhar, Renato? eu acho que quando nós classificamos, nós pegamos o Guarani não devia ter aceitado, eu não sei se poderia fazer isso, jogar 2 jogos fora. Sim. Porque você pega a tabela, jogou 2 jogos fora, certo? Pegou o Palestino, né? Palestino foi, né? Empatou lá, eu acho que foi o dia que eu tomei uma dura do Zé Carlos, por incrível que pareça. Eu perdi uma chance de fazer o gol, podia ter rolado para ele, foi fominha, sabe? Ele me deu uma dura. Aí eu pedi desculpa mesmo, realmente, porque se eu faço o gol, tudo bem, mas não fiz, né? Ele tava sozinho entrando. Aí nós jogamos com o Olímpia, lá no Paraguai. Só que no Olímpia estava empatado 1-1. Eu não sei se o Careca foi expulso depois do lance. Só que teve escanteio para o Olímpia. E o pessoal falando, Neneca, sai na bola com esse tamanho aí, ó. Mas não segura, não. Pega, né? Aí o escanteio, o Neneca foi e segurou a bola. Aí o jogador, eu não lembro quem é o jogador do Olímpia, foi e deu um tronco, não, né? Chegada firme no Neneca, ele soltou a bola, o juiz apitou, mas aí ele chutou pro gol. A hora que a bola entrou, o juiz correu pro meio de campo. Que loucura. Aí nós fomos para cima dele, né? Aí acho que o cara era o Careca, eu não sei se o Careca estava, era o Milton, eu sei que nós estávamos jogando com a menos, né? Foi expulso, né? Mas então, aí você perde no jogo, uma falta vergonhosa, foi, sabe? Então, aí o que aconteceu depois, né, Cosmo? Nós ficamos. Bom, nós temos 2 jogos em casa. Só que aí Olímpia e Palestina teve 2 jogos lá, né? 2 jogos seguidos. Sim. Aí o Olímpia foi lá, ganhou do Palestina e ganhou em casa. Quando eu veio jogar aqui em Palestina e o Olímpia veio jogar com o Guarani, nós estávamos fora já. Sim. Porque era 2 pontos, né? O Olímpia fez. Já Sim. estava classificado. Ele virou um amistoso. Foi uma pena, viu? Porque se jogasse um jogo, o Palestina com o Olímpia em Campinas, se a gente ganhasse, boa chance para ganhar, né? Aí as coisas, nós poderíamos ter mais longe nessa. Tinha time para ser campeão. Agora. E era difícil, né? Você vê, pô. Aí fui jogar outro Libertadores quando eu estava no São Paulo. Sim. Porque nós fomos vice-campeão brasileiro. Então, eu participei de 2 Libertadores só. Então, mas isso eu ia te falar. Quando o São Paulo te contratou, tinha a história também que o Corinthians queria. Como é que foi essa opção pelo São Paulo? Como é que você foi pelo São Paulo? Por causa do Carlos Alberto Silva, não foi isso? Aí aquela história que já contei várias vezes também. Nós tinha terminado acho que, Libertadores, né? Acho que estava, não sei se era já da Campeonato Paulista, 79. E o Carlos Alberto Silva chamou eu um dia no treino e falou, Renato, você não pretende sair do Guarani, que você não tem interesse? Eu pensei, né? Professor, nós somos campeão brasileiro, né, ano passado. Esse ano disputamos a Libertadores. Estou muito bem aqui, né? Acho que não sei, né? Não sei. Ela falou, não, só queria saber. Aí, ainda bem que dessa vez eu não fui tímido, não, viu? Eu falei, eu pensei, eu virei assim, professor, mas por que você está perguntando isso, né?
Aí ele falou, não, é porque eu estou indo para São Paulo e gostaria de levar você. Não, mas eu vou junto também. Aí então, mas só que aí passou 1, 2 meses, né? E no final do ano, aí a diretoria de São Paulo, né, do Guarani me chamou, né, que nós estavam vendendo meu passe, né? Que lá no Guarani se comenta muito que aquele tobogã lá teria que ter meu nome lá, porque foi a venda para o São Paulo que eles terminaram o tobogã lá, sabe? Sim. Né? E é verdade. E você chega para um São Paulo também reestruturado, né? E vocês formam um time incrível. Tanto foi bicampeão Sim, paulista, sim. né? O São Paulo fez um investimento, né? Contratou vários jogadores, né? Então, estava chegando quem é? Ailton Lira, Paulo César também chegou. Depois veio o Oscar, né? No meio do ano, né? Sim. 6 meses estava lá, então contratou para ser campeão, né? Como E nós fomos. o que tinha de diferente o São Paulo em relação ao Guarani? Estrutura, bastidores, e o que você achava tão forte o São Paulo? Por que o São Paulo era tão forte naquele começo da década de 80? Eu acho que, primeiro, O time? claro que tinha um pouco mais de estrutura que o Guarani, né? Isso não tem dúvida nenhuma, né? Porque também você passa a ganhar mais, você acabou fortalecendo mais a minha continuidade na seleção brasileira, né? E era um time grande, um time ganhador, né? É. Campeonatos, né? Tudo bem, o Guarani ganhou em 78, né? Coisa linda, maravilhosa. Eu acho que para a vida profissional nossa foi aqui no Brasil todo, fora do Brasil, o pessoal começou a conhecer os jogadores que foram campeão brasileiro. Mas lá eu sei que eu teria muito mais oportunidade de chegar, disputar uma eliminatórias, como foi o Mundialito também antes, depois de, né? E uma Copa do Mundo. O São Paulo proporcionou isso. Então, era só dar continuidade e um jogador um pouquinho mais experiente do que eu era no Guarani no começo, né, Costa? Então, mas Então, no Renato. Guarani, Sim, o pode Guarani era falar. para ter feito. Eu fiz, acho, 59 gols, eu não lembro, Foi. não sei quantos eu fiz no Guarani, não lembro agora. Mas acho que perdi também uns 50 gols. Mas você criava também? Porque então, mas lá não tinha esse apelido ainda, né? O apelido foi mais para frente, né? Mas é porque eu era muita velocidade, jogava muito jogos assim, cai para a esquerda, cai para a direita, e velocidade. Então, no começo, eu não sabia controlar, né, a respiração. Então, às vezes, eu chegava e tinha força para fazer o gol mesmo, né? Cansado para bater na bola até, né? Isso, então fui aprendendo, vai convivência aí, né? Aí no São Paulo eu aprimorei melhor isso daí, então por isso que eu cheguei a fazer mais de 100 gols no São Paulo, né? E, Então, graças a Deus eu tive acho que o melhor ano para se fazer gol no São Paulo foi em 1983, né? pois é. Não, então, e você sempre teve muito mal acompanhado, né? É a Careca, a Serginho. Foram esses jogadores que te carregaram nas costas, né? Mas Eu tô brincando. Não, você que não, não, carregava os não, dois. Cansou de fazer gol. vou ser sincero, eu Sim, agradeço, vou agradecer a Deus por ter jogado com dois tipo centroavante, em totalmente estilo diferente. totalmente. E eu me dei bem com os dois. Então, pô, como que eu vou achar ruim, né? Não, os dois falam muito bem de você também. Tava brincando. Os dois falam que você Sei, foi sei. garçom excelente. Mas como é que era a personalidade dos dois? Você que conheceu bem os dois. A gente, da imprensa, a gente tem uma ideia. Mas como que era conviver? Como é que era o Careca e o O Serginho? Serginho, eu fui aprendendo a conviver com ele, né? E o pessoal que está mais tempo lá já falava, o Serginho é difícil, porque o Serginho, um dia ele está bom, outro dia você acha que ele está bem com você, no outro dia ele vai te xingar você, é o jeito dele, né? Então, pô, você sabe que eu sou, né, devagar, não é de chegar falando, mas se chegasse falando e dando de bom lá, ia sair encrenca com ele, não tem jeito. Então, foi aos poucos tentando conquistar, né, amizade com ele, né, e eu sabia do potencial que ele tinha. Então, eu falei, poxa, não adianta querer chegar aqui, querer fazer mais gol que ele, brigar com ele. Eu falei, ele tinha uma característica que você vai aprendendo convivendo junto, né, Cosmo? Então, Sim. o Serginho você fazia a finalização, com a direita ele não acertava uma. Falei, caramba, chega no jogo, o homem faz gol de tudo quanto é jeito, de direita, de esquerda. A esquerda era o forte dele. Sim. Então, você começa a conviver o que ele fazia dentro do campo para que você, né? Algumas vezes ele me pôs na cara do gol, tem gols aí que você vê que ele... E eu também. Falei, não, vamos trabalhar e fazer o Serginho fazer o gol para
que a gente possa ir longe nos campeonatos. Tanto 1980, 81, quando nós somos bicampeão paulista, ele fez gol em todos os jogos, né? E o Careca também, ideia, né? o Careca é gozado, ele sempre foi muito mais reservado também para a gente de imprensa, assim. Como é que era conviver com ele? Porque também ele é outro estilo, talentosíssimo, muito técnico. Então, Como que é isso? então, o Careca, o que foi a diferença? Eu estava numa fase, o Careca chegou em 83, né? Sim, É isso? Então, eu estava voando, sim. falar a verdade, estava voando, bem tecnicamente, bem fisicamente. E ele chegou mais ou menos, né? O Careca, né? Até ele entrar no ritmo, isso aí. Aí um dia ele não aguentou e falou, pá, Renato, só se eu chegar, aí você não para de fazer o gol. Eu falei, mas, claro, Careca, você com essa habilidade toda, você põe na cara do gol, vou fazer um monte de gols mesmo. Até você entrar bem fisicamente, tecnicamente, as coisas vão começar a mudar, né? Aí ele teve problema no pé, né? Todo mundo falava, é a gota, né? Que, tanto que uma final, eu tenho certeza que se ele joga pra gente não ia perder pro Corinthians, não. Mas ele não conseguiu jogar. Não sei se você recorda disso, lembra? Ele não jogou. Não lembro, sim. Então, Mas e a personalidade, Renato? Como que era conviver com o Careca? O Careca né, trabalhando lá dentro, profissionalismo, ele é uma coisa. Fora, não dá para acompanhar o Careca, não dava, né? Entendeu? Essa é a diferença do Careca, né? Porque muito balada, o que que era? Como assim? Ele gostava disso aí, né? Então, é por isso que ele demorou um pouco no São Paulo a ser o Careca que todo São Paulino hoje, imagina, né? Cultua. Depois eu saí, né, final de 84, aí ele começou a jogar, né? Fez 85, 86, aí eu era o Careca que todo, né? Aquele que era do Guarani, né? Jogador nível de seleção brasileira, né? Mas ele demorou um pouco para entrosar, aparecer mais, sabe? Porque também nós, né? Porque jogava com o Paulo César, jogava com o Zé Sérgio, com o Mário Sérgio, então, pô, né? Explica agora que eu sempre eu vi nas entrevistas você falar por cima. O que que o Cilinho tinha contra você? Como é que o Cilinho te dispensa, você jogando o que jogava, tava muito bem até fisicamente, ele chega, vou fazer os meninos, os menudos do São Paulo, pega, por que que pegou, escolheu justo você e depois pegou o Oscar também, mas por que isso? Qual que é a verdade que você tem disso, Renato, por favor? Bom, vamos lá. O Cilinho chegou no meio do ano de 1984. Lembra que teve o Campeonato Brasileiro, primeiro semestre, São Paulo foi um dos times que não foi bem. Sim, não foi bem. E vários outros também não classificaram, inventaram o torneio da fome. Era um nome top. Não era? Lembra disso? Sim, lembro. Entendeu? Então, ele veio, acho que uma certa liberdade com a diretoria, que ele ia mudar esse time de São Paulo. Né? E eu estava junto com o grupo, ele chegou, nós fomos fazer, acho que trabalhar então 15 dias lá em Campo do Jordão, treinando, tudo. Jamais ia imaginar que depois foram aí 4 meses, aí 5 meses, é que ele começou a tirar do time, dizendo que eu estava satisfeito, não queria mais nada, já tinha mais 27 anos, estava muito acomodado. Falei, nossa, mas eu conversei com ele um dia, né? Eu falei, mas eu acomodado? Eu ou o time todo estava acomodado? Assim, não, mas eu não estou falando de você, não quero saber do time, entendeu? Então, aí ele ficou, tira do time, coloca no time. Então, aí, daqui a pouco ele trouxe o Casagrande, né? Depois, não sei se foi ele que trouxe, né? O Casagrande. Aí ele falou que ia fazer uma maior dupla de ataque, Casagrande e Careca. Eu falei, nossa, eu não vou jogar mais, não sei o quê. E ele falou, não, mas você vai treinar junto com o grupo e você vai ficar no banco. Eu tinha que ficar no banco, se eu não ficasse no banco, né? Aí ia ser multado pela diretoria. Aí começou, aí o que acontecia? Às vezes o Careca se machucava, jogava eu e o Casagrande. Nós dois fazíamos gol, né? Sim, é verdade. Aí, no outro jogo, eu não jogava Careca e o Casagrande, fazia um gol. Aí eu, Careca também, aí estava o jogo até com a Ponte Preta, acho que foi o melhor jogo que eu fiz. Teve aquele jogo da final, né, que eu fiz o gol. Sim. Mas aí eu joguei com o Careca, Moisés, fiz o primeiro gol e fiz a jogada do Careca faz o segundo, foi o melhor gol, que ele tinha o costume de dar um livro para quem ganhar, é o melhor em campo. Aí ele me deu esse livro, ele tem que dar um livro para mim, né? Entendeu? Mas aí o que aconteceu? Aí jogava eu, Casagrande e Careca. Ninguém queria cair para a direita. Aí o time não se apresentava bem.
Aí sempre quem que saía era o Renato, né? O Renato. Mas, aí foi até o final, porque aquele Campeonato Paulista foi de pontos corridos, nós tínhamos chance ainda quando nós jogamos lá contra o 15 de Jaú. Nós precisávamos ganhar o 15 de Jaú, porque no final de semana ia ter o Clássico, a gente poderia uma pequena chance até de ser campeão. Eu não lembro se acho que o Corinthians ganhasse do Santos, eu não me recordo. Também não lembro. Então, mas aí nós tivemos. Só que nesse jogo, uma historinha legal para contar, porque nós, antes dele dar a palestra, reunimos, aí o Casagrande, né, aquele jeito que ele falou, Renato, ó, eu vou jogar com o Zé Mário mais atrás, você joga na frente com o Careca. Nós precisamos ganhar esse jogo, aí eu acho que melhor do que você está numa condição melhor do que eu, você sabe? Não, tudo bem, nós precisamos ganhar esse jogo. Aí começa a pré-eleição. Aí o Celinho vai falando aquele jeito dele. Para hoje, vou mudar um pouco no meio de campo, o Zé Mário joga o primeiro volante, o segundo volante vai ser o Renato. Aí vai ter o segundo canto, né? Aí o Casagrande levanta a mão. No Casagrande, você sabe como que é o Casagrande. Sim. Lá, professor, nós conversamos e nós resolvemos entre nós que eu prefiro, né, todo mundo prefere que eu jogue o segundo volante, deixa o Renato jogar mais à frente com o Careca, não precisamos ganhar o jogo, o Careca, né? Eu falei, para. É aquele jeito que ele falava, né? Para, aqui não tem mais treinador, então vocês podem jogar sozinhos. Nada disso. O Renato vai jogar lá atrás e você vai jogar de atacante. Pô, fica aquela confusão toda. E por coincidência, o time não foi bem, né? Nós acabamos perdendo 1-0. Inclusive, o gol do São Paulo, eu caí pelo lado esquerdo, cruzei o Zé Mário entrando, os dois que estavam jogando de volante. Ele empatamos o jogo, mas o time não foi bem, nós perdemos o jogo um pouquinho de jogo aí. Ficou fora, ficamos fora da chance de chegar, né, a ser campeão paulista de novo, né? Então, vai mais longe essa. Aí chegou o último jogo com o Guarani, aliás, eu tive a oportunidade de fazer o último gol pelo São Paulo, quando empatei o jogo no Pacaembu, do Guarani, contra o Guarani, né? Aí entramos de férias e voltamos à apresentação. Aí decidi junto com os jogadores, tudo. Aí cada um foi pegando a sua roupa, que chegou na minha vez. O roupeiro falou, Renato, você tem que aguardar, tem ordem do Celinho, que você não vai treinar junto com o grupo. Nossa, eu falei, mas tem certeza mesmo? Eu falei, não, porque não para entregar a roupa para você treinar depois. Nossa, aí o mundo caiu em cima de mim, né? Nossa, sim. Nunca tinha passado uma situação dessa, imagina, né? No Guarani, no São Paulo, aí de repente, você fala, mas o que será que eu fiz, cara? Não acredito. Nossa, se fosse um mau elemento, tivesse aprontado uma coisa feia, nada, não fiz nada. Aí eu peguei e subi, fui conversar com o presidente, mas o presidente ele não estava para que ele ia amanhã, então aí eu desci e não fui treinar, né? Fui embora, voltei no outro dia para falar com o presidente. Aí eles me explicaram que eles estavam, se ia fazer uma renovação. Falei, cara, uma renovação, mas o que foi que eu fiz? Aí ele não queria que você continuasse no grupo. Falei, nossa, mas o que vai fazer? Não, a gente vai guardar. Falei, não, então você precisa, até dessa hora até eu falei, viu? Falei, mas, pô, o que foi que eu fiz? O que eu não estou entendendo? Nossa, uma situação, você vê como, por mais experiente que você estava já, né, na vida como jogador, eu abati demais, sabe, Cora? Não, você sempre foi jogador super inútil, sabe? disciplinado. Você sentir inútil, né? Eu falei, horrível. Cara... Aí eu falei, mas vamos fazer o seguinte, ó. Eu não tenho empresário nada, mas você me dá a liberdade de eu procurar, por exemplo, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos. Eu não quero sair de São Paulo. Eu falei, aqui, eu me dei bem aqui em São Paulo, de Guarani, de São Paulo. Gostaria de continuar? Não, de maneira nenhuma. Como que a gente vai liberar você para ir para o Corinthians, reforçar o Corinthians, reforçar o Palmeiras, o Santos? Mas o que eu vou fazer então? Não, vamos aguardar se algum tem interesse, se algum time do outro estado. Falei, gente, eu vou ficar sem fazer. Não, vou dar mais 10 dias de férias para você. Sabe? Que loucura. Mas que férias, eu saí de férias, mas a cabeça estava. Nossa, você não imagina, cara. Me senti não, porque que foi que eu fiz, né? Aí passou esses 10 dias, tudo, aí me chamaram para votar no Morumbi, que tinha um representante lá do Botafogo do Rio interessado. Aí você procura comentário como é que estava o Botafogo. O Botafogo estava com o Luizinho Drummond, estava tudo bem, né? Mas ele tinha saído. E nessa saída aí veio um grupo novo lá que estava no Botafogo e ofereceu
Aí o que mais bateu para mim ir para lá, né, o Carlos Alberto Silva ligou para mim, não vai para lá, não é igual o Guarani ou São Paulo. E a gente tem... E aí é uma coisa que eu aprendi, você não falar o nome do clube, né, Cosme? Sim. Porque o torcedor são fanáticos, né? Tem torcedor fanático no Botafogo. Então, se ele fica falando Botafogo, o pessoal, sabe, você está sujando, não é? O pessoal que entrou, né? O presidente, Sim. vice-presidente, entendeu? Não, foi uma Que prometeu administração. comprometeu um monte de coisa e não cumpriu, né? Então, começou esse problema. Pois é, porque você saiu... Mas sabe por que eu fui, Cláudio? Sabe por que eu fui, Cláudio? Não. Você tem que tratar objetivos, né? Eu falei, pô, mas vou pro... O Botafogo está contratando, que eu lembro. Chegou o Marinho, que era do Flamengo. Tinha lá, que eu conhecia, assim, né? Jogador bom. Josimar, goleiro Luiz Carlos, tinha o Alemão, tinha o Baltazar, acho que aquele atacante era Dionísio, aquele que jogou no Internacional naquele ano. Acho que era Dionísio, Então, sim. Em 87, que ele foi vice-campeão, perdeu para o Flamengo. Sim, acho que sim. Ele mora de Limeira até. Então, mas eu falei, não, tem jogadores, né? O Eloy, né? A Leísa, eu falei, puxa, o time é bom. Aí o objetivo de você ir bem, fazer um campeonato brasileiro, e você voltar a ser convocado para a seleção por causa das eliminatórias, né? De 85 é a Copa do Mundo. 86, sim. Talvez eu tivesse muito mais chance de jogar, né? Mas o que deu tão errado? Porque foi um pesadelo, né? Tua passagem pelo Botafogo foi um ano só. Tinha problema... Financeiro? Não, começou depois isso aí, né? No começo, não. Primeiro 3 meses fomos bem. Né? Estava mal no Campeonato Brasileiro, né? Estava lá... Terminamos no 10º lugar, no meio, mas estava mais à frente. Só que aí começou os problemas, era do grupo antigo que estava lá. A gente que chegou, você vai demorando para perceber isso aí, né? O grupo rachou. Era rachado. A gente chegou, tentar fazer reunião, não dava certo. Sabe? E o técnico? Entendeu? Quem era, Renato? Eu não lembro. Quando eu cheguei... Não vou lembrar. Eu lembro que o auxiliar era o Abel. Sabe o Abel? Abel, sim. O Abel Braga. Como que era o nome do técnico? Não vou lembrar agora. Então, mas... Aí o time rachado não dá para ir adiante, né, Renato? Não, aí o time jogava bem e aí dava problema de 3, 4 jogadores, que um de um lado, outro do outro lado, e isso atingia a gente. Quer dizer, é uma coisa que você não conseguia se concentrar no trabalho, concentrar, né, no jogo, por jogos, porque isso dava problema. É umas coisas que você não conviveu, sabe? Já era mais de 10 anos que eu estava no futebol. Então, profissional, né? Então, como é que vão fazer? Como é que vai resolver? Não tem como resolver o pessoal esses que têm problema. Não adianta você querer reunir que não vai dar certo. Eu falei, mas gente, nós precisamos de todos, não tem como. Eu falei, gente, que loucura. E depois aí, a parte financeira também, de pagar, ficou mais difícil. Tinha jogador subiu do Júnior, já tinha filho, tinha como... Não, era um Botafogo pré-histórico em relação então, ao atual. você tinha que fazer vaquinha para dar... A gente, graças a Deus, estava numa situação melhor, dar uma vaquinha para comprar. É uma situação que tira você, né, do dia a dia do trabalho, de se preparar como precisava, sabe? E aí você... realmente, o começo foi bom, depois, até o final, faltava 2 rodadas. Nós estávamos no período de cair no Campeonato Carioca, sabe? Aí ganhamos da Portuguesa, aí veio o jogo contra o Bangu, o último, né? Que nós precisávamos, nós não podíamos perder, né? E aí também teve o interesse do Flamengo, porque se a gente empatasse com o Bangu, o Flamengo classificava para as finais, né? Então aí nós jogamos bem, conseguimos empatar e se livramos dele não cair, sabe? Olha que loucura. Só que aí eu perdi, só que aí eu perdi de voltar para a seleção, perdi, né? Depois, aí teve um diretor que entrou, que eu não me recordo mais o nome, quando nós voltamos de férias, nós fomos fazer lá não lembro o nome agora também, nós fomos fazer esse ano, no começo de ano, que toda a equipe faz, né? E ele chegou, conversou comigo, falou, Renato, acho que eu estou vendo que você está nesse grupo, você não está sentindo bem nada. Eu conheço o diretor do Atlético Mineiro, você não tem interesse. Falei, se você conseguir, eu vou ser sincero, aqui vai ser difícil mesmo.
Aí, um ano depois, aí eu tive oportunidade com o Atlético, né? Pô, não, e aí no Atlético você Então, fez... mas tive que ir para o Atlético, só os diretores falam entre eles, quando você chega lá no Atlético, você vai ganhando menos do que ganhava no Botafogo. Você tem uma ideia. Que Então, você loucura. perde tudo. Você perde, né? Perdeu a seleção e vai ganhar menos. Mas, só que eu sabia quem estava no grupo lá, né? O grupo de jogadores do Atlético, que jogou com alguns com a seleção. Então, eu falei, aqui eu me recupero, só me preparar. Então, lá foi completamente diferente para mim, né? Então, Renato, senti em casa. sim, mas você acha que pesou demais você não ter empresário? Você perdeu muito dinheiro, muita oportunidade por não ter alguém para te representar na época? Sabe por quê? Sabe por que a gente perdia? Hum, Porque a gente conversava com os diretores. Só que os diretores, quando você estava numa uma situação que está melhor, aí é como parecia que tem alguém na linha lá que liga para interromper, sabe? Então cortava tudo. Aí nós vamos voltar amanhã a conversar de novo. Mas só que a gente queria jogar, queria ficar perdendo tempo, né, de resolver. Então, se você podia ganhar 10 mil a mais, você acabava deixando e acertava para resolver e voltar a jogar de novo, sabe? Esse é o sim. problema. Você tem uma pessoa que resolve isso, você vai treinar. Hoje é muito mais fácil para os jogadores profissionais, eles não vão lá resolver com ninguém. Eles não Não, têm essa dor de cabeça. Antigamente, você, pô, claro que eu deixei de ganhar muito mais, não tenha dúvida nenhuma, né? E Renato, Porque, você... não, vamos deixar para aqui, tá, conversava na segunda, na quinta-feira a gente volta a conversar, eu tinha que treinar e pensando como é que eu vou resolver o meu problema dele, de renovação. Não, ficava Aí na mão sempre deles, né? E você agora, Renato... pedia, Sim. não, vou pedir a 30, não, você merece até mais, mas não vamos ter como pagar. Essa conversa sempre foi assim, né? Que Aí sacanagem. você Agora... acabava ganhando menos que 30 ainda, sabe? Então, E Renato, então, comparando com hoje, teoricamente, qual foi o seu salário médio aqui no Brasil antes de ir para o Japão? Mais ou menos. Um chute. não tem ideia, acho que vai ser vergonhoso falar isso. Não, tipo uns 10 Mas, mil, você acha? assim, mas na época não era não dá para falar, Ah, não sei. comparar em Tem que relação a fazer um um carro, estudo para dava saber. para comprar um carro que você ganhava por mês? Não. Não dá para comprar, mas não era o melhor carro também não, né? Pô, mas por Bom, mês você ganhava um carro? Então você ganhava uns 70 mil hoje, mais ou menos? É, porque você tá, era um dos jogadores. é mais ou Então, menos, uns destaques. Então, hoje o jogador ganha 300, 400, 500 e não tinha metade do seu futebol. Mas é. vamos voltar um pouquinho para trás, no Guarani, exemplo, Costa. Sim. Para ser campeão brasileiro. Foi por partidas, né? Aham. E eu fui o único que jogou todas as partidas, 32 partidas. 32. Então, deu para Só ganhar um você. pouquinho a mais, porque depois acho que foi o Mauro, não sei quem mais lá, que foi com 30 partidas. Só para você ter uma ideia, né? O que é. Eu peguei esse dinheiro, eu comprei um apartamento lá que era o diretor do Guarani. Era sem elevador, de 2 quartos, com sala, cozinha e banheiro. Né? Pequeno. Sim. Mas deu para dar a metade só, valeu metade do apartamento. Depois eu tive que financiar por 5 anos. Então, até eu pagar 5 anos, eu recebi em 78, 79, fui para São Paulo. Eu tinha mais 4 anos para pagar esse apartamento aí, né? Não, era outra realidade, Renato. Outra realidade. Então, aí eu sempre, final de contrato, eu precisava renovar, porque né? Eu aprendi isso lá com o psicólogo lá do Guarani, o Serapião, entendeu? Falou, olha, todo contrato você tem que comprar um lote de terreno, um pedacinho de terra maior se você conseguir, um apartamento, que era difícil. Perfeito, sim. Você tem que investir, porque a hora que você piscar o olho, você já tem 10 anos de profissão, se você não comprou nada, você vai começar a ficar desesperado. Então, eu ficava com receio disso aí, então eu comprava. Ficava apertado. No outro final, por isso tem que jogar bem, por isso que a gente se preparava bem. Que loucura. Para ganhar títulos e seleção, para que você... Porque você tinha... Quando você conseguia ser convocado, você poderia ganhar um pouquinho mais, né? Se você não fosse convocado, você ganharia menos ainda. Então tinha esse lado também, né? E, Renato, quem que foi... Fala uns 2 ou 3 marcadores seus que foram os piores marcadores, porque na época podia o contato era muito, muito mais presente, pontapé por trás. Quem eram os marcadores que você não queria ver pela frente? Não, eu nunca tive assim de não ver, mas vamos dizer, o derby de Campinas, o Vanderlei. Vanderlei Vanderlei, né? O Vanderlei já era experiente, né? Então, Isso era moleque, cara. Era só pro Dicá correr. Ele fazia de tudo, sem o exemplo.
o Bandeira, acho que ele ficava observando, eu estava querendo jogar, e o juiz não vê. Então, ele dava tapa na cabeça, empurrava aqui, xingava, né? Para tirar o quê? Concentração você do jogo. Quando ele conseguia fazer isso, eu não jogava nada no derby. Você ficava preocupado com o que ele vai fazer, te dava um chute, entendeu? Tinha, né? Não é que nem hoje, né? O cara dá o chute aí hoje, ele vai embora. Sim, tem Vai 50, expulso naquela 50 câmeras. Então, quando aí, é claro que um ano depois, aí você já sabia disso aí. Falei, pá, às vezes ele falava, você pode falar, fala à vontade aí. Você quer dar porrada? Dá. Eu vou para cima. Aí que eu vou mais para cima de você. Então vem, eu vou mesmo. Era assim. Aí você estava com confiança para fazer isso aí, entendeu? Mas várias vezes, quando ele conseguia tirar essa concentração do jogo, eu não conseguia jogar. Ficava mais preocupado com o que ele ia fazer comigo do que jogar, entendeu? Essas eram as manhas que tinha muito passado. O volante do Santos, Dema, não era? O Dema que nossa, ele Dema. também batia e ameaçava muitos jogadores, né? Isso. O Dema, depois tinha Palmeiras, quem que jogava de volante Palmeiras? Eu não peguei o Dudu, acho que eu peguei cheguei agora não lembro, sei eu, quem que tinha mais. O Paulinho, né? Paulinho também não era brincadeira não do Corinthians, né? Paulinho. Paulinho, na Sim, época sim. Ele chegava O da firme, não tinha democracia. jeito, cara. Ele era grandão e ele chegava mesmo. Também não, sabe? E agora, Renato, analisando com calma, quando eu comecei essa entrevista falando sobre o pior marketing, o mais injusto marketing do futebol brasileiro, ter o que o Juninho fez para você com esse apelido de Renato Pé Murcho, te atrapalhou no quê? Porque, por exemplo, quando algum time do exterior ia pensar, antes de você ir para o Japão, não é legal um jogador ter o apelido de Pé Murcho, né? Porque você... Então, a única coisa que realmente, no começo, falei, puta, mas tantos jogadores na minha posição, um é príncipe, outro é rei, outro é não sei o quê, não é? É diamante, né? Sim, Falei, pô, o meu caso é pé murcho, cara. Pessoal, quando a fase não é boa, né? O time não está bem, e você não está. Então, eu via isso daí, doía, né? Aqui dentro, não tinha como, né? Porque se treinava e as coisas não davam certo. Também aquele pé murcho, não sabe chutar. Nossa, como é que pode um jogador? Às vezes tem gente que falou, até na minha cara também, né? Eu falei, então os treinadores da seleção, né, que me convocaram, são tudo burro. Como é que me convocaram se eu sou um cara da maneira que você está falando? Só que você vai... Aí fui aprendendo, né? Eu falei, só tem um jeito de pessoa não falar. Me preparar melhor a parte técnica, de domínio, de chute. Isso vai virar uma brincadeira, entendeu? você começou a treinar Agora, até mais, né? Eu soube disso. Você treinava mais que os entendeu? outros. Então, aí dificilmente eu errava, né? Então, aí virava uma brincadeira, né? Porque aí você encontrava o pessoal da seleção, eu olhava e falava, pé murcho chegando. Sacanagem. Aí, Agora, Renato... eu brincava com o Paulo Isidoro. Hoje eu não posso falar, nem vou falar, porque eu brincava. Então ele apontava lá de longe, ele falava, pé murchinho lá pro pessoal, né? Eu falei, vou pegar no seu pé também, olha só. Mas ele não ligava também, né? Mas só que eu falar hoje... Um dia eu conversei com ele, na hora que eu falava para você, hoje você me ia mandar prender. Você estava preso. E até imagina. Mas, Renato, então, você também foi um dos primeiros jogadores a ir para o Japão. Explica o que você encontrou no Japão. Você, inclusive, foi artilheiro no primeiro ano. Foi uma experiência que... E eu saí no momento que eu estava muito bem em Minas, viu? Artilheiro, centroavante. Tanto com o presidente, eu falei, eu tenho 32 anos. Eu falei, não, mas você acabou de fazer 2 gols no Cruzeiro, eu sou um campeão mineiro, eu vou liberar você. Falei, mas eu tenho 32 anos. Aí começa o Campeonato Brasileiro, começa mal, eu vou falar, essa imprensa vai pegar no pé e falar que tá velho. E aí o Oscar que foi lá em Minas conversar comigo, entendeu? Ele foi técnico, aí né? Ele acabou eu tinha feito um contrato com o presidente, eu não lembro agora o nome dele, sempre esqueço, cara. Ele tinha dado um contrato muito bom para mim, acho que o melhor contrato que eu fiz foi no Atlético. Aquele ano que ele não queria que eu saísse de jeito nenhum. Só que era por empréstimo e era bom para o Atlético também. Para mim, foi, né?
foi legal. Eu acho que aí eu também, aí eu foi a primeira, acho que foi o primeiro assim que eu conversei bastante com ele, né, pedindo para me liberar, que eu queria ter ido antes, desde a época de São Paulo, já para fora do país, né, mas eu não tive oportunidade. E agora com 32 é o último, porque depois não vai dar mais, né? Aí ele acabou me liberando, sabe? E o que você encontrou no Aí Japão, Renato? o treinador é o Oscar, né? O Sim. Oscar tinha parado de jogar e ele já chegou falando, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, mas ó, ano passado nós ganhamos tudo aqui com o jogador. Eu falei, nossa, vou ter que fazer o mesmo, então senão não vai dar certo ficar você ser meu treinador, Oscar. Ele já veio cobrando já, né? Mas foi uma passagem muito boa lá, nossa, lá todos os que a gente disputou no Japão a gente ganhou, né? Que era a Nissan, que hoje é o Yokohama Marinos, né? Sim. Não, mas como é que foi o choque cultural você encontrar, tipo... A cultural, assim, claro, aí acho que foi um pouquinho mais difícil para a família, né? Porque eu era o Oscar, tinha uma FEI como preparador físico, o Oscar já estava lá, chegou o Sandro, né, que era um zagueiro da base da Ponte Preta, que o Oscar levou, e o Wagner Lopes, né? Wagner Lopes, não, Lopes, o né? Lopes, Que já sim. estava lá já há Fez história2 anos lá, já. sim. Fez história, tudo. Ele imaginou, ele foi para isso mesmo. Ele nem quis morar separado, ele morou no alojamento lá para aprender japonês, mesmo para ficar lá aquele tempo todo que ele ficou lá. Foi muito bem lá. E para jogar, né, o japonês, o que jogava já sabia alguma coisa de português, então tudo facilitou. Tive o problema de trabalhar bem a parte física técnica e jogar. Só que assim, comecei a jogar no meio, né? E jogando no meio, nos primeiros jogos, comecei a ver que não ia dar para jogar no meio, dá muita correria. Cheguei nos caras, acho que melhor voltar a jogar mais na frente mesmo. E esperar o erro do japonês, porque eu vi que eles jogavam bem, bem, mas sempre dava uma falhada, né? Então, né, nessa experiência no futebol que se aproveitava. Mas aí o time era muito bom, né? O time foi duas vezes nós fomos campeões japoneses. Tinha uma final que era dia 1º de janeiro, né? Falar em português, Copa do Imperador, que era muito famoso, você ganhava um dinheirinho a mais até, era um dinheirinho bom, né? E eu disputei 4, né? Os 4 anos 4 anos e meio eu fiquei lá, né? Antes de mudar para um outro time lá. E nós ganhamos 3, eu perdi uma nos pênaltis. Então, foi os 4 anos passando a final de ano em hotel, concentrado. Nunca com a família, né? Mas não, a tua Mas carreira... foi legal, foi bom, foi E bom. foi Uma muito experiência vitorioso. assim. E você teve uma contusão grave lá, né? Aí que atrapalhou também. Isso. Eu tive um lance, se eu tivesse batido acho que a cabeça, acho que não estava aqui hoje também Nossa. falando com você. Porque eu recebi o lançamento e o goleiro saiu. Eu cheguei antes, tentei tocar por cima dele, só que no tocar, bateu nele, foi por cima do gol. Só que aí ele me pegou por baixo nas pernas, né? Aí eu Ah, caí de ombro. tá. Aí deslocou o ombro, quebrou o dedo da minha mão direita, sabe? Aí eu fiquei um tempo para recuperar, né? Eu já estava com 36 anos já, né? 35 para 36, né? Então, isso aí atrapalhou um pouco, né? Mas, assim, na Yokohama Marinos eu fui bem demais, não posso nem reclamar de nada, viu? Não, E aí você vai aprendendo, Nossa. né? Dia a dia você vai aprendendo alguma coisinha, né, que é importante você falar no jogo, né? Em japonês, que eu nem lembro mais também, mas aí o pessoal me aceitou bem, né, o japonês também sabia o meu currículo, né? Então, eles respeitavam demais, né? Porque E- quando o jogador chega lá não tem currículo nenhum, eles não respeitavam, não, viu? O japonês não é fácil, não. Viu? não, é isso mesmo. Agora que todo mundo fala, Entendeu? agora, Renato, estamos indo para as É. duas últimas só. Você lutou tanto para jogar na seleção brasileira, queria lutar, queria disputar uma Copa do Mundo, fez de tudo. Como é que você vê o momento atual da seleção brasileira? Assim, porque a gente não vê essa identidade dos jogadores, a gente não sente essa vontade dos jogadores que, por exemplo, você tinha. Como é que você vê esse momento atual da seleção É. e esse Bom, afastamento do público? acho que a primeira coisa, a maioria dos jogadores que eram convocados jogavam tudo no Brasil, né? Na época da nossa, né? A não ser que na chegada para a Copa do Mundo, o veio o Falcão, que estava fora do Brasil, e o falecido Dirceu, né? Só teve esses dois que estavam fora do Brasil, não foi? Foi, do seu borboleta, sim.
entendeu? Então, você sabia da responsabilidade, não que eles não tenham responsabilidade hoje, mas de servir a seleção brasileira, porque a gente, servir na seleção, a gente conseguia alguma coisa a mais, né, no contrato do próximo ano, entendeu? Hoje o jogador vem de fora lá, né, dos países da Europa, tudo, e vem aqui vem jogar para o Brasil. Não sei, eu acho que já não é a mesma coisa, entendeu? Eles podem até falar que eles não querem aquele sonho que a gente tinha de ser o jogador da seleção brasileira mesmo. Já ganha muito dinheiro hoje também tudo está diferente, né? Volta para o Brasil, ganha dinheiro também aqui no Brasil. Então, se ele não for convocado, se ele fica no banco, eu acho que o jogador não era igual na época da gente, sabe? Nós sabíamos a importância de estar numa seleção brasileira, defender o país, né? Que era muito importante, mesmo você que ficava no banco, né? Era reserva. Você ficando no banco, você ficava satisfeito, porque ficava um goleiro, na época nossa, mais 4 de linha só. Sim. Então, você tinha 22, 23 jogadores, os outros ficavam de fora, né? E agora... Então, é complicado você falar, né? O jogador hoje ele joga de titular, não joga. O que ele ganha. Ele não está precisando da seleção para ele ganhar mais na Europa, entendeu? Ou aqui no Brasil mesmo. É totalmente diferente, né? Na época nossa, viu? Entendo. Renato, agora a última pergunta. O Falcão disse que quando o jogador de futebol encerra a carreira, é como se ele fosse a primeira morte dele. Eu sei que você tentou jogar e prolongar essa carreira o máximo que você pôde no tal. Até você tinha medo desse momento? Acabou a carreira? Como é que foi para você? Foi muito difícil? Veja bem, eu tive uma contusão lá depois lá uma outra contusão no Japão, né? Foi que apareceu problema de cartilagem no meu joelho direito, né, Cosme? E lá eu não conseguia recuperar, não tinha como, né? Então eu precisei voltar para o Brasil, né? Fizemos acertar meu contrato em 3 meses lá. É uma loucura também negociar com o japonês. Ele começa a conversar com você com uma intérprete do lado, ela vai traduzindo. Aí quando a conversa começa a ficar boa, eles já marcam para 3 dias depois. Aí vai pulando. E eu não conseguia jogar. Sacanagem. Aí eu voltei porque na última conversa ela traduziu, o médico falou que eu não ia conseguir jogar mais futebol por causa da cartilagem, tá, osso com osso, né? Até chamado de ragué. Eu falei, mas o que é ragué? Até que falou que era careca, né? Que loucura. Então, eu fiz uma recuperação no Nivaldo, porque eu falei, eu tenho que voltar a jogar mais um pouco, só para mostrar para mim mesmo que eu não era da maneira que o médico japonês falou, né? Falou para mim lá no Japão. Então, por isso que eu acabei jogando um pouco na Ponte Preta e depois no último do Taubaté. Não, pera aí só um pouquinho. Como é que o Guarani fecha as portas para você? Que coisa mais triste, né? E você teve que jogar na Ponte. Não, veja bem, aconteceu o seguinte, eu estava fazendo meu trabalho no Nivaldo, sempre fiz. O Oscar fez o contrato no Guarani, em 84 ele foi treinador do Guarani, no escritório do Nivaldo Baldo. Aí depois que acabou com o Beto Zini. Aí o que aconteceu? Depois ele me chamou, falou, Renato, eu falei com o Beto Zini e tudo, né, o Oscar também, para que você pudesse lá fazer o coletivo, porque eu já estava, fisicamente, estava voando, né? Eu precisava só treinar a parte técnica, né? Só que aí, o que ele sentiu, ele falou para mim que o Beto Zini não abriu as portas, não. Que loucura. Falei, mas vamos fazer o seguinte, pode voltar lá a fazer exercício lá, que eu vou já ligar na Ponte Preta, ligou na ponte. Aí, no outro dia de manhã, eu estava lá treinando na ponte. Fiz um coletivo, no outro coletivo já fizeram um contrato de 4 meses. Aí, disputei o Campeonato Paulista pela Ponte Preta. Isso em 94, né? Aí também já ia parar de jogar, viu? Não é fácil aquela pergunta que você fez. Só que em 96 eu continuava, eu levava minhas filhas de Morungaba para Campinas, no colégio. Na parte da manhã eu ia fazer o meu trabalho no Nivaldo, continuei fazendo no Nivaldo na parte da manhã, depois que terminava, eu pegava ela nos colégios, Sagrado Coração de Jesus lá, e ia para Morungaba. Aí o Nivaldo assumiu a Ponte Preta como presidente e falou, Renato, você não quer ir lá? Vai ter que botar um contrato, paga o povo, vai ser pouco, né? Vai ter negócio. Você ajuda o Marco Aurélio, né? O Marco Aurélio, que era o meia lá e tal, começando como treinador, se ele precisar, você joga. Aí acabei jogando mais um ano na Ponte Preta.
Até o final do ano, com o Vanderlei, quando assumiu lá, ele afastou e jogou. Aí que eu treinei um pouco o juvenil, acabei parando lá, né? Acabei treinando um pouco o juvenil até o começo do ano, depois eu saí da Ponte Preta. E nisso, depois, tinha um jornalista de São Paulo me ligou. Como é que era o nome dele? O Sérgio Baclanos. Isso, esse aí mesmo. O irmão do Juarez Soares, como é que é o irmão o irmão de Juarez Soares? Ele assumiu o Taubaté lá, está precisando de um cara experiente, com o treinador novo. Você vai lá, você joga ou fica ajudando, sabe? Eu acabei jogando mais 3 meses, 3 para 4 meses no Taubaté. Renato, mas para terminar a entrevista, qual é o sentimento de adeus à carreira? Como é que foi para você? Foi duro? Quando você vai aí, passar um final de semana, o segundo, o terceiro, aí no quarto, você começa a sentir falta no final de semana de jogos, né? De concentração, né? Aí você voltei a acabar jogando amadorzão de novo. Ainda tem condição de jogar no amador, depois começou o veterano. Aí você joga, o pessoal dá um dinheirinho para você, né? É como se você estivesse ganhando um bicho, né? Então, mas não é fácil mesmo. Poxa. Mas, Renato... Qualquer pessoa que para de jogar, eu não sei hoje com tanto dinheiro que eles ganham aí, talvez seja mais fácil, mas a gente está numa fase da vida que é toda experiência na vida da gente, né? Sim. Que eu tinha a Karina, a Renata, né? Que era 10 anos mais velha que o Lucas nasceu em 91, né? Eu voltei do Japão em 93 e ela já estava na idade para ginásio já, né? Agora mudou tudo diferente da minha época, né? Então, o único que aceitou elas, porque elas estavam aprendendo, acho que era grupo, né? Como é que fala? Para falar, né? O português, elas não falavam, elas falavam mais, porque elas estudaram na escola japonesa, então elas falam mais japonês do que o português. Então, quando voltou para o Brasil, não foi fácil para elas, né? Então, o Sagrado Coração de Jesus aceitou, né? Então, eu tive que trazer elas para Campinas, né? Que doideira. Mas, Renato, então, só posso agradecer de verdade e realmente render homenagem, porque você foi um jogador talentosíssimo, deu muito prazer para quem teve a chance de te ver jogar, e eu acho que o Kaká deveria, no mínimo, repartir tudo que ele ganhou com você, porque com certeza você ensinou muita coisa para ele. São épocas diferentes, né? É verdade. Eu agradeço muito a Deus por ter as oportunidades que eu tive. Eu acho que eu tentei aproveitar da melhor maneira possível os clubes que eu joguei para fazer sucesso, né? Só talvez o Botafogo não foi o que eu imaginei, mas é um time que eu sempre gostei no Rio de Janeiro, né? A gente tem, né, de jogador de futebol, cada estado tem um que a gente gosta, né? Então, aqui nessa final foi um pouquinho mais, torci um pouquinho mais para o Galo do que o Botafogo, né? Porque eu joguei 3 anos e meio lá, no Botafogo foi 1 ano. Mas é os 2 clubes que eu joguei, né? Então, de qualquer jeito, no final não fiquei triste. Foi campeão de qualquer jeito. Um ia ser campeão, né? Pô, Renato, então, muito obrigado. Foi legal, né? Muito obrigado de verdade, viu? Nada, que é isso. Dá um abração, tudo de bom para você. Obrigadão.